João, capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Eu quero convidar a todos para fazermos a leitura desse texto mais uma vez, a uma só voz. Vamos lá? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Eu quero pedir que você dê um foco nestas últimas palavras do Senhor, quando ele diz: e viveremos nele e faremos nele o que mesmo? Faremos nele morada. Dá um foco nisso aí, porque eu quero compartilhar algo ao seu coração nesta noite. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida, e a tua palavra é infalível, a tua palavra é fonte de vida, de libertação, ela é luz. Nesta noite, mais uma vez, confiamos na misericórdia e na graça do Senhor, para que essa palavra alcance corações e cumpra em cada um o propósito determinado por Ti. Entregamos em Tuas mãos esse momento, orando no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Faremos nele morada. Amados irmãos e irmãs, eu li um depoimento de um missionário chamado Timóteo. Esse irmão serviu ao Senhor em Trinidade e Tobago. Trinidade e Tobago é uma nação carimbenha, formada por duas grandes ilhas, ali no Mar do Caribe, ali próximo à Venezuela, no litoral nordeste da Venezuela. Por muito tempo, Trinidade e Tobago foi uma colônia da Inglaterra, pertenceu à coroa inglesa. E o depoimento que eu li desse missionário que serviu nessa nação, chamado Timóteo, esse missionário, ele conta que certa vez a rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, a rainha visitou a cidade onde ele morava, naquele país. E ele conta nesse relato, com muito entusiasmo, com muita euforia, o que ele viu acontecer na sua cidade, no seu país, naquele dia em que a rainha Elizabeth visitou Trinidade e Tobago. No seu relato, ele fala que antes da visita, houve um intenso movimento por parte das autoridades, dos cidadãos, todos se envolveram para fazer uma grande arrumação pelas ruas da cidade. Tudo foi limpo, tudo foi enfeitado. Diversos ornamentos foram colocados por onde a rainha e a sua comitiva iriam passar. Esse missionário que faz o relato diz que nunca viu a sua cidade tão arrumada, nunca viu a sua cidade tão limpa. Ele diz que o dia da visita da realeza naquela cidade foi o dia em que a cidade estava mais bonita aos olhos de todos. Tudo isso porque houve uma preparação para receber a realeza. No relato desse missionário chamado Timóteo, ele ainda diz que o dia que a rainha chegou em Trinidade e Tobago, ela passou um dia. Por onde ela passava, ela transitava com a sua comitiva, havia uma grande festa. Havia um sentimento de euforia e de alegria que era quase que contagioso. Quase se podia sentir a alegria. Era algo tão forte que nas palavras dele parecia que você podia palpar a alegria das pessoas, a euforia das pessoas, porque afinal a realeza
estava na cidade. E ela passou por vários lugares, visitou vários lugares, e por onde a rainha passava, era o mesmo sentimento. Uma euforia, uma alegria, uma festa, tudo bonito, tudo arrumado. E ela ficou ali naquele país, naquela cidade, por um dia inteiro. E no final do dia, a sua comitiva seguiu viagem. E ela foi visitar outras ilhas do Caribe, que também eram colônias britânicas. E esse missionário que trabalhava em Trindade e Tobago, que testemunhou tudo isso, ele faz uma observação muito interessante. Porque, segundo ele, aquele dia foi memorável, foi sensacional, foi fantástico. Mas no dia seguinte, tudo voltou ao normal. No dia seguinte, os ornamentos foram retirados. No dia seguinte, toda aquela força, toda aquela iniciativa de limpeza e de arrumação já não estavam mais presentes. E de repente, a cidade já não estava tão limpa e tão arrumada como no dia da visita da rainha. Quando ele começava a olhar para as pessoas, ele percebeu que as pessoas também já haviam voltado à sua rotina, já estavam enfrentando as suas mazelas, já estavam voltando a viver o seu cotidiano, e já não havia mais aquele sentimento quase tangível de euforia, de alegria, de celebração. E de repente ele se dá conta de uma verdade. E a verdade é a seguinte: tudo voltou a ser como era antes. E ele termina o relato dessa experiência que ele testemunhou dizendo uma frase. Ele termina escrevendo: a realeza veio à cidade, mas nada mudou. A realeza veio à cidade, mas nada mudou. Tudo voltou a ser como era antes. Mas afinal de contas, por que eu estou trazendo aqui para vocês esse depoimento desse relato desse missionário que eu li algum tempo atrás? Porque esse depoimento, ele retrata muito bem a diferença entre duas coisas para as quais eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Esse depoimento, ele retrata muito bem a diferença de uma visita, do que é visitar, e o que é, por outro lado, fazer morada. Uma coisa é fazer uma visita, outra coisa bem diferente é fazer morada. E uma coisa são os desdobramentos e os preparativos de uma visita, para uma visita. Outra coisa são os desdobramentos e os preparativos para alguém que vem fazer morada. Uma coisa são as mudanças promovidas quando nós vamos receber uma visita. Outra coisa são as mudanças que precisam ser promovidas quando nós vamos receber alguém para fazer morada. No relato que compartilhei com vocês, o que nós testemunhamos, o que foi testemunhado ali? Houve um grande esforço e uma grande preparação para tudo ficar bonito, para tudo ficar arrumado, para receber a visita da realeza. E no momento em que a realeza chega à cidade, ou àquela nação, tem alegria? Sim, muita alegria, muita euforia, muita celebração, tudo muito bonito, uma sensação maravilhosa. Mas nas palavras daquele irmão, daquele missionário que servia naquele país, como ele nos disse, passado a visita, tudo voltou ao normal. Aquela alegria não permaneceu. Os ornamentos foram retirados. Por quê? Porque a visita foi embora. E por que aquela visita causou tudo isso? Porque era a realeza que estava chegando ali. E quando a realeza vem visitar, tudo tem que ser feito da melhor maneira possível. E a repercussão, as consequências da visita da realeza são as melhores possíveis, como de fato foi. Mas a realeza passou por ali e não ficou por ali. Ela não foi morar em Trinidade e Tobago. A coroa não se estabeleceu em Trinidade e Tobago.
Se a rainha fosse morar, fazer morada em Trindade e Tobago, tudo seria diferente. Tudo teria que se manter como foi preparado para a visita dela. Os ornamentos teriam que continuar. A limpeza, a arrumação teriam que ser permanentes. O sentimento de alegria, de importância daquelas pessoas também prevaleceria, porque afinal a rainha estaria morando ali. Mas nada disso aconteceu, porque ela foi embora. Ela não foi fazer morada, ela foi fazer uma visita. Então há uma absurda diferença entre fazer visita e fazer morada. Pense na sua vida, pensemos nas nossas vidas, naquelas experiências mais básicas do nosso cotidiano. Quando você vai receber uma visita na sua casa, sobretudo uma visita que você considera muito, sobretudo uma visita que te causa muita alegria, sobretudo uma visita importante, uma autoridade ou alguém de quem você gosta muito, que você considera muito. Quando você sabe que essa pessoa vai te visitar, a sua rotina muda. Quando aquela pessoa chega na sua casa e você vai receber aquela visita, o que vai acontecer ali durante o tempo daquela visita, via de regra, não é a maneira como a sua casa realmente acontece ou funciona. No momento da visita, se você sabe que a visita vai chegar, você não vai deixar a casa desarrumada, você não vai deixar as roupas fora do lugar, o chinelo e o sapato jogado num canto. Você vai arrumar tudo. Você não vai deixar o chão sujo, você vai limpar. Você vai preparar uma refeição, um lanche. E há aqueles que para esses momentos têm até os utensílios separados. Esse aqui é o talher da visita. Esse aqui é a louça da visita, quando vem visita aqui em casa. Essa taça é para quando vem visita. Quando é o cotidiano, a gente usa copo de requeijão mesmo. Mas quando vem visita, a gente coloca uma taça. Não é assim? A gente não fica de qualquer maneira para receber a visita. A gente se arruma. Uma coisa é a sua vestimenta quando você vai receber uma visita. Outra coisa é a maneira como você se veste quando você está à vontade em casa. Percebem o efeito de uma visita? Agora, como aconteceu lá em Trindade e Tobago, quando a visita vai embora, tudo volta ao normal. A taça vai ser guardada, os talheres, a louça, a porcelana, vão ser guardados. E depois você vai voltar a usar o copo de vidro que veio da embalagem do requeijão. E depois você vai voltar a ter a sua rotina normal. Porque a visita veio, ela te causou alegria, ela levou você a arrumar a sua casa de uma maneira diferente, ela levou você talvez a tirar algumas coisas, ela levou você talvez a limpar outras coisas, e foi muito bom. Mas a visita foi embora e depois tudo volta ao normal, tudo volta à rotina. Porque foi uma visita, não foi uma morada. E dito isso, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para aquele foco que eu pedi para você dar na leitura do texto. E bem objetivamente, o que o Senhor está dizendo, quando Ele diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele visita, sim ou não? E faremos nele morada. Então preste atenção numa lição aqui para o nosso coração nessa noite. O desejo de Deus, o projeto de Deus, não é fazer visita na sua vida. O projeto de Deus é fazer, como diz as Escrituras, morada. E nós somos chamados a entender essa diferença. Porque temo que muitos cristãos ainda não tenham compreendido esse propósito, essa intenção de Deus. Temo que muitos cristãos, no seu relacionamento com o Senhor, tenham uma caminhada, uma vivência, onde o Senhor
não é aquele que fez ainda morada, mas é aquele a quem você permite fazer visita. E o que nós vemos nesses casos, é exatamente o que nós vimos, o que a gente pode ver nos relatos que já fiz aqui nesta noite. Uma coisa, meu irmão, minha irmã, é você receber uma visitação da presença de Deus. E como toda visita, é algo maravilhoso. É algo que alegra o nosso coração. É algo que no momento traz para você uma alegria quase que palpável. Uma euforia como aquela que foi testemunhada pelas ruas de Trinidade e Tobago, quando a realeza visitava aquela nação. Muitas vezes na nossa caminhada, o que se vivencia com relação a Deus, ao Senhor Jesus, é que muitas vezes as pessoas têm essa experiência de uma visitação da presença de Deus, uma visitação do Espírito Santo de Deus. E no momento dessa visitação, que pode acontecer num culto, pode acontecer numa ministração da palavra, pode acontecer num ambiente de oração, pode acontecer em uma situação onde você está ali e o Senhor está presente, e o Senhor visita a sua vida, e o Senhor visita aquele lugar dentro da liberdade do Espírito, como nós falamos, que é como um vento, sopra onde quer. E o fato é que muitas pessoas sabem do que eu estou falando, quando eu me refiro aqui a uma visitação da presença de Deus. Quando você está ouvindo a palavra e o Espírito Santo está visitando a sua vida, quando você está ouvindo a palavra e a sua mente não está devagando por aí, a sua mente está cativa à palavra, porque o Espírito Santo está visitando a tua vida. Quando você está orando e a presença de Deus inunda o seu ser, quando você está adorando e o seu coração se rende, quando você na sua vida percebe a presença do Senhor de uma forma mais poderosa na sua vida, muitos de nós sabemos o que acontece quando recebemos, quando experimentamos uma visita da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, e isso é maravilhoso. Isso pode nos levar à alegria, isso pode nos levar às lágrimas, isso pode nos levar a um quebrantamento, e isso certamente nos leva naquele momento a arrumar muita coisa na nossa vida. No momento da visitação, a gente faz uma faxina, a gente fala com Deus: a partir de hoje eu abro mão disso, a partir de hoje eu abandono isso. No momento da visitação, a gente fala: Senhor, me perdoa daquele pecado. No momento da visitação, o Espírito Santo traz à nossa memória a necessidade de confessarmos os nossos pecados, a necessidade de pedirmos perdão. Então a gente faz uma faxina. O momento da visita gera tudo isso, como gera nas ilustrações que eu aqui contei. Mas qual é o problema? O problema é que o grande projeto de Deus para a sua vida não é apenas uma visitação. A boa notícia, aliás, a boa notícia é que o plano de Deus para a sua vida vai muito além de uma visitação. Quando no momento da visitação, tudo isso acontece, mas depois da visita, tudo volta ao normal. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós vemos isso na vida de tanta gente? Quantas vezes nós testemunhamos isso na vida de tanta gente? Uma visitação da presença de Deus, uma visitação do Espírito, uma visitação da palavra, uma visitação do Senhor. E no momento da visitação, como nos relatos aqui compartilhados, tudo muda, tudo é mais bonito, tudo é arrumado, mas depois volta-se tudo ao normal. As mesmas práticas, os mesmos comportamentos. Não há mudança, não há transformação, nada mudou. Nas palavras daquele missionário que testemunhou a visita da realeza em Trinidade e Tobago, a realeza visitou, mas nada mudou. Por uma razão muito simples. Porque o projeto de Deus, que você precisa entender para a sua vida, não é apenas uma visitação, não é apenas um momento. O que a palavra nos ensina é que o grande desejo de Deus é fazer em você morada. Faremos nele, nela, morada. O que o Senhor quer fazer é morar na sua vida, é fazer morada, é permanecer,
é ficar na sua vida. E não uma visita, quando no momento da visita tudo muda, tudo se ajeita, tudo se embeleza, tudo fica melhor. Mas depois, tudo volta a ser como era antes. Porque às vezes, a gente não convida a visita para deixar de ser visita e fazer morada. E sabe por que a gente não faz isso com o Senhor? Porque no fundo a gente sabe que se você convidar Jesus para fazer morada na sua vida, se Ele fizer morada, muita coisa vai ter que ser diferente. Aquela visita para a qual você arruma tudo para receber, que você gosta de receber, mas você sabe que se você convidar tal visita para morar na tua casa, você sabe que muita coisa vai ter que mudar. Você sabe que muitas palavras não poderão mais ser ditas, porque ela vai estar morando lá. Você sabe que muitos momentos não vão poder mais acontecer, porque Ele está morando lá. Você sabe que muitas coisas que você assiste na televisão, na internet, você não vai mais poder assistir, porque Ele está morando lá. Você sabe que muitas práticas não vão mais poder acontecer, porque Ele está morando lá. E você sabe que outras práticas vão ter que começar a acontecer, porque afinal, Ele está morando lá. Por isso que muita gente se contenta com a visita. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer fazer morada na tua vida. Porque se Ele fizer morada na tua vida, as coisas vão mudar. Se Ele fizer morada da tua vida, aquilo que foi arrumado na hora da visita, vai ter que continuar arrumado. Aquilo que foi limpo ao receber a visita, vai ter que continuar limpo. Aquilo que foi organizado por causa da presença da visita, vai ter que continuar organizado, porque a visita não vai mais embora, a visita vai fazer morada. E posso te dizer uma coisa? Ao invés de gerar preocupação, isso deveria gerar em você a maior de todas as expectativas, porque não há projeto de vida melhor do que ser morada da presença de Deus. Se Ele habitar em ti, se Ele fizer morada em ti, toda aquela revolução que acontece na visita, não vai ser só um evento, não vai ser só um momento, toda aquela benfeitoria, toda aquela alegria, todo aquele ajuste, todo aquele ornamento da visita, não vai ser só um momento, mas vai ser algo permanente na sua vida, porque Ele fará morada. O desejo de Deus é fazer morada na sua vida. Há muita gente que ainda não entendeu isso. E há muitas pessoas que vão levando a sua vida cristã assim de visita em visita. Tem uma visita, uma palavra que tocou o coração, um culto que participou, uma oração. Só que não faz morada, porque a vida continua a mesma, porque não há arrependimento, não há contrição, não há novo nascimento. Aí é como aquelas pessoas em que às vezes a visita começa a ficar muito tempo e começa a incomodar. Aí as pessoas começam a tentar arrumar um jeito de fazer a visita ir embora. Porque se a visita começar a ficar, a pessoa começa a ficar desconfortável, sabendo que a presença da visita impõe mudanças. E aí a pessoa não convida Cristo para ficar. Aí passa algum tempo, volta a mesma vida, volta as mesmas práticas, volta a mesma pessoa, nada mudou. As mesmas mazelas, os mesmos dramas, as mesmas inquietações, as mesmas crises, os mesmos temores. Por quê? Nada mudou. Aí, quando a coisa vai apertando, aquela pessoa percebe que precisa de uma nova visita, de uma arrumada, de uma alegria.
E aí, pela graça de Deus, vem essa visitação. E naquele momento tudo se arruma. Vem a alegria. Mas mais uma vez aquela pessoa não entende que precisa ser morada e não visita. E aí passa um tempo, as mesmas coisas, a mesma vida, o mesmo comportamento, as mesmas mazelas. E aí de tempos em tempos precisa de algo para dar a sensação de que a coisa está arrumada. De tempos em tempos precisa de uma experiência, de uma visitação para dar um alívio, para dar uma ajeitada, para dar um alento. Mas passam-se os meses, passam-se os anos e tudo volta a ser como era antes. Por quê? João 14:23. Porque o projeto de Deus não é meramente lhe fazer uma visita, mas o projeto de Deus, entenda isso, meu irmão, minha irmã, o projeto de Deus é lhe fazer morada, morar na sua vida. Ele quer morar em você, fazer em ti morada, habitação dele. Aí, todo aquele impacto da mudança, da visita, não vai ser mais temporário, vai ser permanente. Porque a realeza, usando de novo o relato daquele missionário, a realeza não vai só visitar a cidade e passar pela cidade, a realeza vai ficar, a realeza vai fazer morada. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Fazer morada. É preocupante quando a gente percebe a vida de tantos cristãos que vivem nessa dinâmica da montanha russa, que às vezes está bem, às vezes está mal, às vezes está animado, às vezes está desanimado, às vezes está com fé, às vezes está incrédulo. Se o Senhor faz morada em nós, tudo é diferente. Se o Senhor faz morada em nós, as mudanças são permanentes. E não uma mudança temporária só durante o momento em que a visita estava ali. Eu disse que seria objetivo e vou cumprir essa palavra, quero concluí-la aqui. Mas eu quero reafirmar para você essa palavra muito simples, fácil de entender, mas muito verdadeira, muito verdadeira. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O que o Senhor tem sido na sua vida? Um visitante? Um visitante que de vez em quando vem e dá uma arrumada e tudo fica bonito e você se alegra, mas depois volta tudo normal? Volta o pecado, volta as mesmas práticas, volta a mesma vida. Ou o Senhor tem sido para você alguém que faz de ti morada, aquele que habita em você. Ou você tem dito para o Senhor, fica, Senhor, como diz o hino, fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para habitar. Faz em mim, Senhor, morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor. Essa deve ser a sua posição. Isso vai te incomodar? Possivelmente. Porque quando o visitante ilustre fica, muita coisa vai ter que mudar. Mas creia, vai mudar para melhor. Porque é Ele que sabe o que tem preparado a vosso respeito. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E ainda que a presença dessa visita agora permanente, fazendo morada em ti, te leve a rever conceitos, te leve a mudar comportamentos, a adotar outros comportamentos, você pode ter certeza que tudo vai ser para o melhor. Porque é como aconteceu lá naquele testemunho. Se a realeza tivesse permanecido,
a história daquele país, daquela cidade seria diferente. Se o Senhor permanecer na sua vida, se o Senhor fizer morada na sua vida, ainda que isso te confronte com seus hábitos, ainda que isso te confronte com os teus conceitos, mas se Ele permanecer, tudo vai mudar e será para melhor e para a glória de Deus. Você será morada dEle. Nós temos que compreender isso, meus irmãos. Nós temos que nos voltar para a simplicidade de um ensino como esse e acolhê-lo. O desejo do Senhor é fazer em ti morada. Chega de inconstância. Chega de vai e volta. Chega de igreja e mundo. Chega de pecado e santidade. Chega de momentos. Nós não somos chamados a termos apenas meramente momentos com o Senhor. E quando Ele se apresenta em João 7, nas várias vezes em que Ele usa a expressão eu sou, Ele não diz eu sou um momento, Ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não pode ser um momento seu. Ele tem que ser a tua vida. Uma coisa é um momento, outra coisa é a vida. Não pode ser uma visita. Tem que fazer morada, tem que ficar. E quando ele fica, ele muda o ambiente, ele arruma o ambiente, ele traz alegria. Quando ele fica, algumas coisas têm que ser jogadas fora, outras coisas têm que ser inseridas. Quando ele fica, a arrumação acontece. Quando ele fica, a alegria permanece. Ele não quer lhe fazer visita meramente, ele quer lhe fazer morada. Então convide ao Senhor, vem Senhor, faz morada na minha vida, faz em mim, Senhor, morada permanente. Mora na minha vida, que a minha vida seja um templo, uma habitação da Tua presença, onde o Senhor mora, onde o Senhor habita, e onde o Senhor está, como nós cantávamos em um antigo cântico, e onde Deus está, renova-se o lugar, que o Senhor renove a tua vida, que a presença dEle te restaure, e que Ele seja aquele que habita em ti, que não faça apenas meramente visitas, mas que você o convide, vem Senhor e faz morada em mim, tudo será diferente, tudo será transformado, e esse é o desejo de Deus para a sua vida, que Ele faça em cada um de nós morada permanente, que não vivamos apenas de momentos, mas que possamos viver de realmente vivência, vida. Ele não é um momento, Ele é a vida. Ele é a vida, Ele não é uma visita que vem, faz aquele rebuliço e vai embora. Ele é alguém que quer morar na tua vida, morar no teu casamento, morar no teu trabalho, morar na tua família. E se Ele habitar em ti, é Ele que vai governar, é Ele que vai ditar as regras, é Ele que vai se estabelecer no trono do teu coração. Então, meu irmão, minha irmã, deixa disso, de ter Jesus apenas como alguém que lhe visita, que num momento transforma alguma coisa, que num momento te leva a um quebrantamento, que num momento te dá alegria. Para que viver de momento, se Ele pode ser a tua vida? Eu fico pensando que muitas vezes, nós que pregamos, nós que ministramos, usamos esse termo com tanta frequência. Visita, Senhor, este lugar. Visita, Senhor, essas vidas. E refletindo sobre essa palavra, eu tomei uma posição. Eu não quero mais usar esses termos. Porque a gente acaba criando esse entendimento, esse conceito de uma visitação. E quando a gente se volta para as Escrituras, a gente vê que o conceito que prevalece não é o conceito de um momento, de uma visitação, mas é o conceito de fazer morada. Então é sobre esse conceito que nós temos que nos curvar. É sobre esse entendimento que nós temos que nos adequar. E faremos nele morada.
O Senhor faz morada na sua vida? Ou Ele é um visitante que vem, passa e você não o convida para ficar? Talvez essa seja a razão da tua vida estar como está. Certamente essa é a razão da sua inconstância. Compreenda isso, na simplicidade de uma palavra como essa, mas na verdade de estarmos lidando agora com a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo testifique e complete essa palavra e essa obra na sua vida, em nome de Jesus. Amém.